Bom dia, irmãos, a paz de Cristo, dando continuidade à nossa lição sobre generosidade em tempo de escassez. Hoje é a nossa lição 6, generosidade e tempo, né? Então, o que nós vamos estudar hoje, né? Generosidade de tempo. Nós vamos falar sobre o passado, né? O ponto de partida, o presente, que é o tempo real, e o futuro, que é o tempo de oportunidade. Nossa introdução. Na lição de hoje, vamos refletir sobre a mordomia do tempo e a importância de sermos generosos para com as coisas que realmente importam. Então, ou seja, realmente importam. O tempo é algo que o Senhor nos dá graciosamente e, desse modo, devemos fazer o esforço para administrar bem este presente de Deus em nossa vida. Não sabemos quanto tempo de vida teremos, contudo, precisamos vivê-lo com sabedoria a fim de que Deus seja glorificado em nossa existência. O apóstolo Paulo ensina que o tempo deve ser olhado com muita atenção e nos aconselha a remi-lo bem, porque os dias são maus. O salmista pediu: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Refletiremos sobre essas coisas usando os 3 tempos de nossa existência: o passado, o presente e o futuro. O passado, que é o nosso ponto de partida. O passado se caracteriza por 2 constatações. A primeira é que os fatos vividos não existem mais, a não ser em nossa memória. A segunda é acerca de que aprendemos com aquilo que foi vivido. Quando refletimos sobre o passado, faz-se necessário acentuar o que aprendemos com ele e com as gerações passadas que viveram nele, e não ficarmos cultivando ressentimento dos fatos passados. Ao contrário, devemos ser gratos pelo que fizeram os nossos antepassados. Eles pavimentaram o caminho o qual estamos passando. Logo, é nosso dever pavimentar o caminho das próximas gerações. Nesse prisma, então, podemos constatar exemplos de valorização das gerações passadas na própria história do povo hebreu. A Bíblia Sagrada nos mostra que a história deste povo era contada de pai para filho, e assim sucessivamente. O salmista afirma: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. É realmente lamentável o fato de geração atual não se preocupar em reunir memórias, contá-las e torná-las relevantes à formação dos membros da família. Então, o autor ele alerta, né, de geração atual que não tem memória, que não se preocupa, né, de lembrar, né, o que foi no passado da família, né? Isso é ruim, né? E aqui também o autor fala agora da igreja. O fato das igrejas não se preocuparem em valorizar suas memórias. E o mais grave, aí falando para a gente, serve para refletirmos os cristãos que vivem mudando de igreja, bem como não criam raízes de memória, não firmam relacionamentos de amizade por onde passam. Aí ele fala, né, desses cristãos que hoje está numa igreja, amanhã está em outra, amanhã está em outra, não criam, né, raízes, né, de memórias na igreja, né, e não firmam relacionamentos de amizade, né. A gente sabe claramente, né, muitas pessoas estão mais antigas, muito mais antigas do que eu, na igreja, né, a nossa igreja tem essa, ao contrário, de cultivar isso, né, pessoas que estão ali na igreja desde o início, né, e que a gente cultiva, né, a amizade dentro da nossa igreja, né, é um exemplo aqui do nosso grupo de homens, né, onde nós criamos, né, e cultivamos amizade com cada um. O autor diz, né, que é importante você fazer isso, né. O presente, tempo real. O hoje, o agora, é o instante da vida. O tempo passa rápido e precisamos usá-lo com sabedoria e inteligência, pois brevemente tornar-se-á passado. O presente, como o próprio termo diz, é um presente que recebemos e precisamos desembrulhá-lo da maneira mais cuidadosa possível.
Esse tempo é o principal, pois somente nele podemos realizar nossas tarefas como bons mordomos de Deus em sua causa. É muito comum encontrarmos pessoas que deixam tudo para depois. O autor fala aqui, né, são desperdiçadores do tempo. E aí eu gostei de usar a palavra procrastinadores, né, do tempo, né? Então que tanto eu como os irmãos temos cuidado de não desperdiçarmos o nosso tempo, de sermos procrastinadores, né? Do tempo, né? Tem pessoas que não terminam as suas coisas, ficam deixando para depois, para depois, para depois, nunca conseguem finalizar as suas atividades, seus projetos. Quando o certo seria praticar, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É no presente que tomamos nossas mais importantes decisões. Ser mordomo do tempo é a tarefa mais difícil que Deus nos confiou, porque diz respeito àquilo que é verdadeiramente prioridade em nossas vidas. O futuro, tempo de oportunidade. Esse é o tempo reserva, é uma fonte inesgotável que se apresenta diante de nós e que parece não chegar, mas apenas parece. E é assim porque um dia a nossa vida terá um fim nesse mundo. Por isso é importante refletir sobre nossos sonhos e avaliar nossas prioridades. Os nossos planos devem somente priorizar as coisas dessa vida, mas nosso plano não deve somente priorizar as coisas dessa vida, mas a boa administração do nosso tempo e dos nossos recursos deve ter em vista a vida eterna, né? Então aqui eu até destaquei em vermelho, né? Os nossos planos não devem somente priorizar as coisas dessa vida, mas a boa administração do nosso tempo e dos nossos recursos devem ter em vista a vida eterna. A verdade é que não tem como o homem contar os seus dias ou o seu tempo de um modo produtivo sem o auxílio de Deus. Diante do futuro é necessário tomar algumas atitudes. Vamos nelas, né? Vamos elencar aqui as atitudes que devemos tomar. Né? Colocar o futuro em seu devido lugar. Para muitas pessoas, o futuro é concebido sem nenhum preparo. Conscientemente, não saberão aproveitá-lo de maneira correta. Outras pessoas, porém, esperam o futuro e o mesmo acontece de modo diferente, inesperado. Contudo, independente da nossa falta de domínio sobre o futuro, é importante ter um planejamento mínimo para o porvir. Salomão ensina, os planos futuros devem estar nas mãos de Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Jeremias afirma, Deus nos dá a plena segurança, conhecedor que é do nosso futuro. Sendo assim, o melhor planejamento é consagrar ao Senhor o nosso futuro. Com certeza. Então, que a gente planeje primeiro também, temos que fazer a nossa parte, porque Deus não vai fazer o que é nosso, né? Deus não vai fazer. E aí, vamos consagrar a Deus, né? Senhor, quero fazer isso, o Senhor concorda? E aí sim, consagrando a Deus, vamos fazer a nossa parte, né? Porque Deus não faz o que... não adianta a gente só pedir e não fazer, né? E ficar esperando lá no futuro que vai acontecer, né? Então temos que também fazer a nossa parte, mas é óbvio, todo o planejamento tem que ser consagrado a Deus, perguntar a Deus se Deus está de acordo com que esse planejamento, com o que a gente pensa, né? Está de acordo com ele. Continuando aqui no 3 do futuro, né? Tempo de oportunidade. A letra B, encará-lo sem medo. Um bom mordomo encara o futuro segundo a vontade de Deus, como fez Abraão ao ser comissionado para deixar tudo e viajar para um local desconhecido numa nova realidade. O que ele fez? Pela fé, ele simplesmente foi, acreditando que o futuro seja incerto. Tudo o que precisamos é coragem para esperá-lo e vivê-lo. Coragem ensinada por Jesus, encontra-se em Lucas, né, 12, 22, 32. Visualizar oportunidade. Procure olhar para o futuro e visualizar novas oportunidades de servir a Deus. Olhe para a sua própria vida, sua igreja, seu trabalho, enfim, tudo o que você faz hoje e que pode ser melhorado a partir de agora. Tente fazer algo novo, não feito antes. Experimente participar de um ministério o qual ainda não se envolveu. Crie ações de generosidade para abençoar vidas de pessoas ao seu redor, né? Consagre, porém, tudo ao Senhor. Acredite, você se surpreenderá com os diferentes resultados abençoadores da parte de Deus sobre a sua vida, bem como sobre a vida de outras pessoas.
Então é importante aqui, eu gostaria de repetir isso aqui, né? Porque ele procure olhar para o futuro e visualizar novas oportunidades de servir a Deus. Olhe para a sua própria vida, sua igreja, seu trabalho, enfim, tudo que você faz hoje e que pode ser melhorado a partir de agora. Tente fazer algo novo, não feito antes. Experimente participar de um ministério o qual ainda não se envolveu. Crie ações de generosidade para abençoar a vida das pessoas ao seu redor. Consagre, porém, tudo isso ao Senhor. Acredite, você se surpreenderá com os diferentes resultados abençoadores da parte de Deus sobre a sua vida, bem como sobre a vida das outras pessoas. Conclusão. Quem sabe contar bem o tempo nessa vida, saberá contá-lo também depois dessa existência. O profeta Daniel diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Usar bem é, portanto, um lindo gesto de generosidade para consigo mesmo, bem como para os outros. É importante dizer, não importa o que você fez ou deixa de fazer no passado, você pode dar um novo rumo ao seu futuro por meio de novas atitudes. Peça a Deus que ajude a gerenciar melhor o seu tempo e certamente o seu futuro será melhor. E para pensar e agir, né? Número 1. Olhe para o seu passado e siga os bons exemplos daqueles os quais investiram a vida de forma a agradar a Deus. O 2. Como você está gastando o seu tempo agora? Está sendo produtivo e alcançando resultados? 3. Pessoas estão sendo abençoadas por intermédio do seu tempo? 4. Já pensou como o seu futuro pode ser melhor que o seu hoje? E para finalizar, com os irmãos Jeremias 29, 11 e 13, né? Que é, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu desejo um excelente domingo para os irmãos e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.